vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Juliane Salles e você está no canal Atua Ação. E hoje eu, você e os teatreiros de plantão unidos aqui na atuação iremos dar a largada naquele que será o primeiro de muitos mergulhos na nossa queridíssima história do teatro. E para isso eu vou separar sempre por temas e fazer um resumão super maroto para você que tá na correria, no transporte público, precisando de um material aí legal, resumido, para poder dar um up naquela prova de teatro moderno, teatro contemporâneo, enfim, de teoria teatral em geral, você que faz faculdade, você que tá no cursinho, você que quer mergulhar e adentrar nos mistérios, na alegria que é conhecer um pouquinho do teatro, esse é o tipo de vídeo certo para você. E enfim, sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o drama burguês, ou também conhecido como drama convencional. Bem, e um passo importantíssimo antes da gente entender qualquer evento na história, seja lá do teatro ou de qualquer coisa, é contextualizar. Porque para a gente entender a essência de um acontecimento, a essência de um movimento, a gente tem que visualizar ali o momento histórico que ela estava situada, e a história se faz com pessoas, né? Então a gente tem que entender quais eram as crenças daquela época, qual era a energia daquelas pessoas, o que estava acontecendo ali, e é isso que a gente vai fazer agora. Bem, o drama burguês surgiu no Renascimento e ele atingiu seu ponto emblemático de verdade no século XVIII. Mas vocês lembram o que estava rolando lá na época do Renascimento? O Renascimento marca o final da história medieval e é ligado a uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas. E como a gente disse, a história se faz pelas pessoas. Então é muito claro pra gente que os pensadores, os artistas da época quisessem colocar nas suas obras todas essas novas visões de mundo. E toda essa revolução de ideias estavam diretamente ligadas às crenças e os movimentos da época, que são basicamente o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo e o racionalismo. O antropocentrismo é a oposição ao teocentrismo e, como diz o nome, fala sobre o homem no centro do universo. O humanismo valorizava o homem, a condição humana, acima de todas as coisas. Então contemplava tudo que tinha a ver com a humanidade, os sentimentos, as realizações, as capacidades do homem. O individualismo valoriza a autonomia individual, a autoconfiança, a privacidade do ser humano e, é claro, rejeita as formas de autoridade que querem exercer poder nas realizações do indivíduo, principalmente quando essas formas de autoridade têm a ver com o Estado. O racionalismo traz aí o uso da razão, ou seja, aquele momento que a gente para de acreditar que a maçã caiu porque Deus quis. Agora a gente começa a usar o uso da lógica e da observação do mundo material para chegar e alcançar esses conhecimentos. O que também traz muita liberdade individual, porque a gente para de delegar as resoluções para o divino e começa a tomar posse desse conhecimento. Então, é aí a pontinha do iceberg do início do cientificismo e da metodologia científica e tudo isso que agora a gente já conhece muito bem. Tá bom, mas peraí, o que isso tem a ver com o drama burguês? Calma que a gente vai chegar lá e eu prometo que o seu cérebro vai, entender tudo de uma vez. Mas o drama burguês atinge o ponto emblemático mesmo no século XVIII. E no século XVIII a gente tem ali o final da Revolução Francesa, quando a burguesia sobe no poder e marca a ascensão dessa classe sólida e participativa não só economicamente, como culturalmente também. E como a gente sabe, uma das principais ideias da Revolução Francesa girava em torno da liberdade individual. E é essa ideia que Diderot vai agarrar e começar a conversar e teorizar sobre o que ele vai chamar da individualização da arte dramática.
E é aí que Diderot vai parar de refletir sobre os princípios, os valores mais amplos da sociedade, principalmente aqueles ligados às funções e às autoridades públicas, e começar a lançar luz sobre o indivíduo, sobre os aspectos, os caracteres do sujeito, sobre a moralidade do indivíduo na sua vida privada. É o momento em que na ação dramática prevalece a vontade do sujeito. É o momento em que uma classe ascendente quer se enxergar, se reconhecer e principalmente destacar as virtudes desse sujeito burguês no seu refúgio familiar. Agora vamos falar sobre a forma do drama burguês, né? Como ficava a montagem final desses espetáculos banhados por essas ideologias todas que a gente acabou de discutir. Então, esquematizando, o drama burguês seguia a seguinte forma. Primeiro, a apresentação. Segundo, o conflito. Terceiro, o desenvolvimento da ação dramática. 4, o clímax. E por último, a resolução. A apresentação é o que ela é, né? Ela apresenta o universo da peça. A gente pode estabelecer uma analogia com o cenário. Lembrando que cenário não é só, né, a ambientação física, né? Mas o tempo, o espaço, o contexto, é o início. O conflito é o momento chave, é o momento de antagonismos, é o embate de força entre vontades opostas. E vontade pressupõe a exaltação da figura do eu, né? No meu direito e na minha liberdade de me impor e de transformar a realidade que eu vivo. Acho que nessa altura você já entendeu por que eu expliquei tudo aquilo sobre individualismo, racionalismo, antropocentrismo. É nesse momento que a gente tem todas essas expressões bem colocadas no drama burguês. O desenvolvimento é onde corre e se constrói a ação dramática daquele espetáculo. No drama burguês, eles utilizavam a ideia de drama no sentido grego mais latente possível, aquele sentido de ação, agir, eu faço, eu luto. Isso significa que tudo o que tinha que acontecer, acontecia ali, bem aos olhos do espectador. Tem muita influência das unidades aristotélicas, então a gente não tinha passagens de tempo ou nenhuma menção a coisas que aconteceram que a gente não pôde presenciar. Todas as ações da peça, tudo que estava sendo referenciado, a gente pôde ver, aconteceu ali, bem na nossa frente. O clímax é o momento de tensão, né? Aquele friozinho na barriga, a pipoca que a gente parou de mastigar e nem percebeu, é o que chama e envolve o espectador naquele universo e prepara para a resolução. Ele potencializa a resolução também, né? Porque quanto mais envolvido o espectador tá, mais impactante para ele vai ser a famosa moral da história. E por fim, a resolução, que é um elemento super marcante do drama burguês. Isso porque, nesse momento, uma das forças se retira naturalmente e a história pode ser resumida numa síntese, numa moral. E esse aspecto de moralidade no drama burguês é muito importante ser observado. Diderot acreditava muito no poder que o teatro tinha de apresentar modelos de comportamento e apresentar realidades diversas. E ele usava esse elemento didático para inspirar o público a se reconhecer nas atitudes virtuosas do personagem e com isso construir a ideia de uma classe que se vê, que se enxerga, que discute os seus próprios conflitos, suas próprias preocupações. Mas o Peter Zionde, no seu livro Teoria do Drama Moderno, vai chamar nossa atenção numa coisa muito interessante. Lá na Idade Média a gente também tinha esse elemento didático, né? Mas agora, ao contrário dessa didática metafísica, né, que buscava o conhecimento das coisas do alto, da relação da divindade com os homens, de como a gente era subordinado a essas vontades, o que era digno ou não, o que era pecado ou não, no lugar disso, agora a gente vai botar numa didática moral. Então, os espetáculos vinham com o intuito de dizer para essa classe como eles deveriam levar a própria vida deles. Eles tinham controle sobre isso. Era a vontade deles que tomava conta das rédeas e dos caminhos que eles poderiam seguir. E o espetáculo teatral estava para ajudar nisso. Eles olhavam e tiravam dali inspirações de como eles poderiam levar a vida deles
e principalmente como eles também não deveriam levar a vida deles. E aqui a sociedade não quer mais retratar as relações entre os homens e os deuses. Pelo contrário, eles querem retratar a noção de que a nossa própria vontade é capaz de colidir com os fatores do universo e vencer pela nossa própria força, nossa força humana. Olha só a diferença e a dicotomia para a tragédia grega. Para essas relações humanas desenvolvidas e estruturadas pela imposição da própria vontade através do diálogo, Peter Ziond vai dar o nome de relações intersubjetivas. Nossa, Juliane, mas isso tudo é tão distante de tantas dramaturgias que eu já li na minha vida. Sim, como todo acontecimento histórico, o drama burguês tem um contexto pré e um contexto pós. E depois disso tudo, a sociedade vai passar por inúmeros outros acontecimentos. Na Rússia, a gente vai ter o regime ditatorial, stalinista. Nós teremos aí o início da Primeira Guerra Mundial e com isso a sociedade muda completamente. Chekhov, por exemplo, vai começar a falar da desdramatização do teatro, que é a retirada da ação, já que os textos deles falam muito sobre o cotidiano e a inatividade, o conceito de que não é possível mudar as coisas, a impossibilidade da felicidade, sabe? Espaços bucólicos, personagens cansados, depressivos e olhando muito para o interior, né? Não tem mais a ação externa, agora é a ação dramática interna de cada personagem. Com a bagagem das guerras mundiais, a galera vai perdendo a fé na resolução dos conflitos pela conversa, e aí a gente tem a quebra da estrutura dialógica do drama. A gente começa a entrar aí no teatro épico, né? Os textos começam a ficar cada vez maiores, né? O Peter Ziond vai chamar de diálogo de surdos, né? As pessoas se falam, mas elas não se ouvem. Estruturas de fala vazia, né? Nem sempre relacionadas, textos que não é uma conversa, né? Os personagens falam, mas não se entendem, não conversam. E cada vez mais monólogos, mais elementos do texto épico sendo incorporado ao texto dramático. Com o passar do tempo, a gente também não vai querer que o público se envolva tanto assim no clímax da história. Aí vem Brecht e vai falar sobre o distanciamento, sobre a postura ativa e política que o público, né, o espectador tem sobre o espetáculo. E enfim, gente, essa parte do vídeo é só para vocês perceberem que o texto que a gente conhece hoje, as manifestações artísticas que a gente conhece hoje, é tão distinto, né, dessa estrutura que a gente falou aqui sobre o drama burguês, o drama convencional, porque agora estamos vivendo um outro momento na história do teatro. Passamos por vários momentos, né, do teatro naturalista, simbolista, toda uma ruptura até chegarmos no teatro contemporâneo. Por isso é tão importante a gente ver, a gente entender as bases que nos fizeram, né? Toda essa teoria do drama burguês é extremamente rica para a gente entender os nossos fundamentos, os nossos alicerces, até chegar no que a gente tem hoje. Para a gente conseguir, na nossa atuação contemporânea, saber o que a gente está combatendo, o que a gente quer fazer diferente e por que a gente quer fazer diferente. Também somos um povo que queremos nos reconhecer. Também somos um povo que queremos nos inspirar a partir daquilo que nós montamos. Mas de que forma a gente consegue fazer isso de uma maneira mais ativa, mais inteligente, mais política? Somente conhecendo a nossa história. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui mais uma vez. Não vá se esquecer de deixar aquele like, ativar as notificações e se inscrever no canal, que é muito importante para a gente conseguir disseminar esse conteúdo para mais e para mais teatreiros aí pelo mundo. Obrigada, gente, e beijinhos, até o próximo vídeo!